Olá, galerinha! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para a turma aqui do 7º ano. Hoje quem está comigo é o professor Heleno. Eu vou passar a palavrinha já para ele dar as boas-vindas aí para vocês e a gente continuar aqui com os nossos recadinhos iniciais. Fala comigo, Heleno! E aí, meu povo, como é que vocês estão, hein? Estou aqui mais uma vez, né? Semana passada eu estive aqui 2 vezes. A gente, né, teve aqui junto e junta muitas vezes. E hoje estou aqui na aula de matemática. Já estou pronto aqui, o chat já está aberto. E eu estou esperando aqui a interação de vocês, as dúvidas, né? Porque eu vou ter dúvida também, vocês vão ter dúvida. A gente vai aprender todo mundo junto aqui hoje com o professor Pedro, porque a aula tá massa. Tem aí umas coisas que ele vai colocar, umas surpresas. Eu não diga nada, vocês esperem aí que vocês vão ver. Nem ele sabe, tem surpresa pra ele nem Pra ele mim, sabe. E a gente tem surpresa. Vamos lá, pessoal. Ó, como eu já falei pra vocês, seja bem-vindo a mais uma aula. Tá na hora já de todo mundo estar acordado, né, Heleno? Todo mundo já acordou, todo mundo já despertou, já tomou seu café, certo? Já curtiu a aula aí de português, então vamos embora curtir agora a aula de matemática, tá bom? Como você sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar aí as nossas aulas através da TV, do celular ou do computador, certo? Se você está acompanhando essa aula aí através da TV, Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha. Você vai pegar o seu celular, abre a câmera do celular, coloca no QR Code aí do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS, e aí você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo. Faz o download do aplicativo, vai pedir lá login e senha. Antes de pedir login e senha, vai perguntar se você é servidor ou se você é aluno. Você clica lá em aluno, coloca o teu login, que é a tua matrícula, e coloca a senha, que são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Belezinha? Baixou o aplicativo, clica lá no 7º ano e acompanha a aula ao vivo com a gente, podendo falar lá no chat, beleza? A gente fica bastante feliz com o comentário de cada um, tá bom? Então, dá um bom dia aí, tá curtindo aí pelo aplicativo, digita aí, ó, bom dia, professor Heleno, ele tá lendo tudinho aí para você, tá bom? Coloca teu nome, diz aí de que escola você estuda aí de forma presencial, certo? E vem curtir a aula conosco. A galerinha tá usando um artifício muito massa, Heleno. Eles estão assistindo a aula pela TV e logado com o aplicativo. E aí assiste na tela grande e no aplicativo utiliza somente lá para o chat, beleza? Então você pode utilizar essa técnica também para acompanhar a nossa aula, beleza? Outro ponto bastante importante é em relação ao nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube do Educa Recife, se inscreva. Lá tem as playlists do ensino fundamental, tanto 1 quanto 2, quanto os anos iniciais, anos finais. O EJA é uma plataforma totalmente completa e organizada, tá bom? Tu clica lá na playlist do 7º ano, você tem acesso a todas as aulas de todas as disciplinas por ordem cronológica. A galera do TI aí está colocando o tema da aula agora na descrição para você não perder tempo e assistir a aula que você perdeu ou que você queira revisar, tá bom? Dá um pulinho também nas playlists lá do 6º ano, do 5º ano, para você relembrar algum assunto que você teve um pouco de dificuldade, beleza? Vou voltar aqui com o Heleno para ele... Tava digitando aí que eu tô ligado. Estava aqui, estava dando as boas-vindas, né? Cumprimentando as pessoas que estão aqui no chat e estimulando para ver se essa galera fala com a gente, né? Porque hoje a gente vai discutir aqui sobre algumas coisas, eu vou tirar minhas dúvidas, Pedro já soltou aí que vai ter até surpresa para mim, eu já estou aqui agora um pouco ansioso, né? A pessoa que vos fala aqui é uma pessoa que gosta de saber o que é que vai acontecer, aí ele vai me dizer que tem uma surpresa para mim e para vocês. Então já tô aqui assim, ó, meu Deus, o que é que vai acontecer, o que é que vai rolar, já tô com meu café aqui também, então se você tiver com seu café aí, já pega seu café, separa direitinho, né? Vai tomando café para dar uma estimulada, né? Para poder o cérebro funcionar mais rápido aí, você ficar mais acordado e acordada e prestar atenção e tirar as dúvidas aqui na aula. Isso mesmo, show de bola. Então, pega teu caderno, papel, lápis, borracha, senta numa mesinha aí
e vamos curtir a aula de hoje falando sobre a ideia dos ângulos, beleza? Os ângulos, eles estão presentes em todo o nosso dia a dia. Para onde você olhar, vai ter aí um ângulo formado, e o que você precisa saber é a ideia desses ângulos, como classificá-los, qual é a medida de unidade padrão de um ângulo. Tudo isso você vai aprender no dia de hoje. Mas, lembre-se, ângulos está presente aí na sua vida, para onde você for, certo? Para onde você olhar agora, vai ter ângulo, beleza? Se você pegar o seu caderninho agora aí e passar uma página, você está vendo aí um ângulo. Se você sai do seu quarto e abre a porta do seu quarto, você está vendo aí um ângulo. Se você olha para a sua TV, você está vendo um ângulo. Olha para a sua cozinha, tem um monte de ângulos. Então, a ideia dos ângulos, ela está presente, certo? Em tudo. Onde você olhar, você vai ver ângulos, tá bom? E hoje a gente vai dar o pontapé inicial no estudo desses ângulos e também nas suas classificações, beleza? Eu preparei um vídeo aqui para você entender a ideia dos ângulos, entender a unidade de medida padrão dos ângulos e aí a gente dá continuidade na classificação desses ângulos, beleza? Bota a tela cheiona aí, Billy, por favor, e vamos assistir o vídeo. Um ângulo ele é formado através da união de duas semirretas de mesma origem. É o que, Pedro, que tu está falando aí? Observa aqui, ó, veja. O que é uma semirreta? Semirreta é um segmento que tem um início, mas não tem um fim. Por isso que a gente indica com a setinha, certo? Então, aqui é a origem dessa semirreta, certo? E ela segue lá sem fim, beleza? Então, quando eu tenho uma semirreta aqui, e quando eu pego outra semirreta, beleza? E coloco ela fazendo uma abertura em relação à primeira semirreta, eu consigo construir um ângulo, certo? Então, o que é ângulo? Ângulo é essa regiãozinha daqui, ó. Deixa eu ver se eu faço um desenho bem bonitinho aqui, ó. Ângulo é essa regiãozinha daqui, beleza? Posso fazer de amarelo? Será que vai ficar? Pronto, ó. Ângulo é essa região daqui. E essa abertura aqui, ela pode aumentar ou diminuir. A gente tem também as regiões internas e as regiões externas de um ângulo. Essa daqui é a parte interna e essa daqui, ó, é a parte o quê? Externa de um ângulo, certo? Os ângulos, eles são medidos, tá? A sua unidade de medida padrão é o grau, tá? E quando a gente encontra essas medidas aí, dessas aberturas, a gente encontra um valor em grau, beleza? Vamos colocar um exemplo aqui em relação ao nosso relógio analógico. Então aqui, ó, eu tenho uma abertura. Essa abertura ela forma um determinado ângulo. Eu posso mover aqui esses ponteiros, certo? De modo que essa abertura ela vá o quê, galera? Ela vá variando, beleza? Posso ter um ângulo maior ou posso ter um ângulo menor de acordo com cada situação. Quando a gente dá uma volta completa em um ângulo, é porque esse ângulo percorreu aí 360 graus. E aí a gente pode encontrar os seus submúltiplos aí em relação a esse ângulo de 360 graus. Como assim, Pedro? Ó, imagina o seguinte, que eu tenho esse segmento aqui, se eu der uma volta completa, eu percorri quantos graus? 360. Mas se eu andar só a metade, eu percorri quantos graus? A metade de 360, que é igual a 180 e assim por diante. Vamos ver esse exemplo aqui na prática, tá? Vou mostrar para vocês agora aqui na prática essa ideia aí dos ângulos e dos seus valores, tá? Então apareceu aí na sua telinha um transferidor, que é como a gente faz para medir determinados ângulos, tá? E aqui do lado, logo em cima de mim aqui, ó, eu coloquei uma barrinha e essa barrinha eu vou mexendo e a gente vai formando aí os ângulos, tá bom? Então acompanha aqui que massa, vê. Eu tenho essa barrinha aqui, ó. Quando eu vou aumentando, ele vai aumentando aqui o ângulo, até ele dar uma volta completa de 360 graus. Quando eu coloco aqui 360 graus, pode notar que ficou tudo branco, né?
que também 360 graus é o ângulo externo e 0 grau é o ângulo interno, porque temos aí uma semi-reta em cima da outra, certo? Então, quando eu ando aqui, somente a metade dessa região, eu percorri aí 180 graus, que é a metade de um transferidor, é a metade de uma volta completa. Quando eu ando aqui, a metade da metade, ou seja, a metade de 180, eu tenho aí um ângulo de 90 graus. E esses ângulos também eles podem ser classificados, certo? Mas aí, isso é para a aula de hoje, viu? Isso é para agora. A gente vai aprender agora a classificar esses ângulos, certo? Então, acompanha comigo aqui essa ideia das classificações dos ângulos referente ao que eu falei aí no vídeo que foi mostrado para você. Então, veja, a gente tem a ideia dos ângulos, que é a ideia da abertura formada por duas semi-retas. Quando você pega um círculo ou uma circunferência e divide ela em 360 partes iguais, cada partezinha daquela ali representa 1 grau. Então, quando eu dou uma volta completa, é porque eu percorri aí 360 graus. E aí eu mostro, lá no transferidor, no vídeo, essa é a ideia dos ângulos. Uma volta completa de 360 graus, a metade de uma volta, né, que é 180 graus, a metade da metade, ou seja, a metade de 180, que é igual a 90 graus, tá? E também falei da classificação que pode ser encontrada com esses ângulos, certo? Então, acompanha aqui, eu tenho uma circunferência, tenho um segmento aqui, certo? Que está de pretinho, beleza? E tenho uma semi-retazinha aí, vermelhinha, que a gente vai começar a mover esse segmento, certo? Então, o primeiro passo aqui, eu movi ela para o outro lado. Então, pode notar que numa volta completa eu tenho 360 graus. E se eu andar a metade de uma volta, é porque eu percorri aí 180 graus. E o ângulo de 180 graus, ele recebe um nome especial, tá? Eu tenho aí que a marcação aqui, desse ângulo aqui, verdezinho, recebe o nome de ângulo raso. O ângulo raso são ângulos que correspondem a 180 graus, beleza? Então, a gente já tem aí 3 ângulos. 3 ângulos, Pedro? Sim. A gente tem o ângulo nulo, que é o ângulo de 0 grau. A gente tem o ângulo de uma volta completa ou uma volta inteira, que é o de 360 graus. E agora a gente viu o ângulo de 180 graus, tá? O próximo ângulo é quando a gente anda a metade de 180 graus, ou seja, eu tenho aqui apenas 1/4 de uma volta, né? Uma volta completa, e aqui eu tenho apenas 1/4, ou seja, é uma volta completa dividido em 4 partes iguais. E a metade de 180, ela é igual a 90 graus. Então, eu tenho aí um ângulo de 90 graus, que ele recebe uma indicação especial. Não sei se vocês observaram lá no vídeo, quando eu coloco o ângulo de 90 graus, a angulação, ela muda, deixa de ser um arco para ser um quadradinho, certo? Então, essa daqui, é a indicação de um ângulo reto, tá? Que é um ângulo de 90 graus. Você faz um quadradinho aqui no ângulo, indicando que esse ângulo ele mede 90 graus. Esse ângulo de 90 graus, ele é o ângulo mais encontrado, é o ângulo mais conhecido e, se você observar aí, para onde você olhar para a sua casa, você vai ver vários ângulos retos, vários ângulos de 90 graus. Se você está aí no seu quarto, você vai observar que na mudança de uma parede para outra, você encontra um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Quando você vai mudar também do piso para a parede, você também encontra um ângulo de 90 graus. Se você não encontrar um ângulo de 90 graus, algo de errado não está certo, viu? Tem coisa errada aí na parede, tá? Meu tio costumava ser enxerido, Heleno. Ele era policial, agora está aposentado, mas ele queria ser pedreiro, né? Então ele construiu a casa da minha mãe,
ele construiu o primeiro andar da casa dele, certo? Sozinho. Ele era o pedreiro. Mas deve ter ficado uma beleza. Algumas paredezinhas não tinham o ângulozinho de 90 graus, né? Tava um pouquinho torta. Um cheiro pro senhor, meu tio. Saudade de você. Ó, então eu tenho aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, beleza? Temos aí, ó, agora vamos classificar esses ângulos, beleza? A gente viu os ângulos lá, o ângulo nulo de 0 grau, uma volta completa, 360 graus, meia volta, que é chamado de ângulo raso, que é de 180 graus. Vimos aí 1/4 de uma volta, que é igual a 90 graus. E agora a gente vai classificar esses ângulos, beleza? Pode notar que essas medidas que eu vou falando para você é de valores exatos. Se um ângulo tem 180 graus, é um ângulo raso. Se um ângulo tem 90 graus, é um ângulo reto. Mas agora, ao classificar, a gente vai encontrar alguns parâmetros em relação a essa classificação. O primeiro é esse aqui, ó. Quando você tem ângulos que estão nessa região verdezinha aqui, esses ângulos, eles são chamados de ângulos agudos. Então, pensa comigo, quais são os ângulos que podem estar nessa região aí? São os ângulos que são maiores que 0 grau e menores que 90 graus. Ele tem que vir, ó, daqui até aqui. Se ele chegar no 90 graus, aí já é um ângulo reto. Se for menor que 90 graus, ângulo agudo, e tem que ser maior que 0 grau. Então, essa é a definição aí de ângulos agudos, beleza? Os ângulos agudos, eles são maiores que 0 grau e menores que 90 graus. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui de ângulos, ó. O ângulo de 45 graus é um ângulo agudo porque está entre 0 e 90. O ângulo de 7 graus é um ângulo agudo porque está entre 7, está entre 0 e 90. O ângulo de 55,3 graus também é um ângulo agudo, certo? Então, todos os ângulos aí que você vê que está maior que 0 grau e menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Entendeu, professor? Com certeza. Inclusive, eu estou aqui, já pensei em várias coisas em relação aos ângulos, né? A primeira é que essa imagem aí que aparece para mim, que tem essa primeira parte aí que ele está mostrando, parece um relógio, né? Não sei se vocês aí em casa estão visualizando assim, mas na minha cabeça é um relógio, assim, né? Lembra muito um relógio. E eu consegui linkar muito com a educação física, eu já puxo o peixe para mim, né? A maior parte dos exercícios que a gente faz, principalmente quando você está na academia, né? Pedro que treina, né? Vocês percebem que ele treina aí, tá lá sempre nas academias. Então, se vocês observarem a maioria dos exercícios que estão lá presentes na academia de musculação, eles envolvem essa angulação, né? Então, a gente precisa saber os ângulos corretos que a gente faz um determinado exercício para poder preservar a nossa musculatura e a nossa articulação, né? Tanto no agachamento, que é um dos que muitas pessoas erram o ângulo na hora de executar. Se vocês observarem o braço de professor Pedro, por favor, Pedro, deixa aí seu braço para baixo. Normal, assim. Esse cara tá dando spoiler da aula aqui, você vai falar sobre isso, Fale, professor, fale. Se vocês perceberem, no cotovelo dele já tem naturalmente uma certa angulatura, né? Tem um ângulo ali já, meio envolvido. Por quê? O movimento que ele faz para treinar bíceps já faz com que o braço dele, a musculatura entenda esse ângulo que ele faz, as repetições. Então faz com que o braço ele vá tomando essa curvatura. Que cara tá... Aula que vem, pessoal. O professor tá dando spoiler, mas tudo bem, é isso mesmo que ele tá falando, beleza? A gente vê aí, eu achei que ele ia puxar pra dança, né? Também. Mas eu achei que ele ia puxar pra dança. Ele vai falar, vai puxar pra dança. Amanhã a gente puxa pra academia. Amanhã você tá aqui, professor? Amanhã? Eu posso puxar. Amanhã não. Mas eu posso puxar. Se você pensar numa rocha, né? Tem até uma música que diz 180, 180, 360. Que é um movimento, quando você faz um movimento de arrocha, de rebolar... Vem cá, professor, fazer? Não. Vai, professor, venha Deixa logo. de graça, venha ligeiro, Pedro. professor. Estamos ao vivo. Cheguei. Ó,
Você vai fazer comigo. Não. Vai. Me chamou pra cá, agora vai fazer comigo. Não, tem coisa não. Quando a gente faz o movimento pra cá, ó. A gente faz o 180. 180. Vá, Pedro. Eu canto. Vá, não. Você vai fazer comigo. Meu Vá. Ó, amigo. 180 pra lá. Volta 180. 180. E 360 quando gira todo. 360. Meu Deus, que vergonha. Ele quer que eu levante e ele não quer levantar, não quer fazer. Comigo não é assim, não. Obrigado, professor. Pronto, aí ele puxou para dança. Amanhã a gente puxa para a ideia da academia, mas eu vou falar um pouco hoje também, tá bom? Então, ângulos agudos são ângulos maiores que 0 grau e menores que 90 graus, beleza? A próxima classificação dos ângulos são os ângulos obtusos, tá? Eu coloquei aqui, ó, uma setinha aqui, ó, azulzinha, dá para ver aí de boa, né? Que são essas angulações aí entre 0 e 90, beleza? O próximo são os ângulos obtusos. E os ângulos obtusos, ele obedece à seguinte classificação. Note que eu desenhei aí o ângulo de 180 graus. Vou traçar agora a retinha do ângulo de 90 graus e marquei aqui, ó, de verdezinho, azulzinho, eu não sei qual é essa, que está nessa região daqui, ó. Então, esses ângulos que estão nessa região, eles obedecem que relação? Pode observar que esses ângulos aqui, ó, eles são maiores que 90 graus e são menores que 180 graus. Então, eles são ângulos maiores que 90, porque se for 90, ele é um ângulo reto, e ele é menor que 180, certo? Porque se ele for 180, ele é um ângulo raso. Agora, lembre-se, quando eu traço o ângulo que está aqui, lembre-se que o ângulo ele começa daqui, beleza? Então, se eu traço uma setinha daqui, eu tenho toda essa angulação aqui, beleza? Que é maior que 90 graus e menor que 180, eu tenho aí os ângulos obtusos, tá bom? Coloquei aqui dois exemplinhos, ó. O ângulo de 125 graus, o ângulo de 117 graus são ângulos o quê? Obtusos, maiores que 90 graus e menores que 180, beleza? Então, pode notar aqui, ó, essa setinha roxa que eu coloquei aqui, esse ângulo é essa região todinha aqui, ó, beleza? Dá pra ver aí, né, Bilidinho? Pronto. Essa região todinha aqui, o ângulo começa daqui e vai até uma região maior que 90 e menor que 180. Eu tenho aí os ângulos obtusos. Então, temos aí os ângulos agudos, que está entre 0 e 90, e os ângulos obtusos, que estão entre 90 e 180. Beleza? Então, eu coloquei aqui, ó, um panorama geral dessas classificações e dos nomes em relação aos ângulos. Eu tenho o ângulo nulo ou o ângulo de 360 graus. Lembra que a indicação desses dois ângulos ela se dá da mesma forma, tá? São duas semirretas que estão uma em cima da outra. São semirretas coincidentes. E elas vão formar aí dois ângulos. O de 0 grau, que não vai existir abertura, e o outro de 360, que é o outro ângulo lá da volta completa. Tenho aqui o ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus, certo? E o ângulo reto, que são ângulos aí de 90 graus. Depois disso, a gente tem aí dois ângulos, duas classificações. Os ângulos agudos, que são maiores que 0 grau e menores que 90, e o ângulo obtuso, que é maior que 90 e menor que 180. Belezinha? Eu gostaria de chamar o professor Heleno aqui rapidinho, para a gente fazer, é rapidinho, professor, é somente em relação às voltas, tá? Em uma pessoa, que foi o que ele falou aqui da musiquinha, da dança que ele fez, né? Então, veja só, se o professor Heleno está aqui, ó, vire para lá, professor, para lá, sim. O professor Heleno está nessa posição, beleza? E eu digo para o professor Heleno o seguinte, professor, dê um giro aí de meia volta. O senhor vai ficar de frente para mim, beleza? Então, se eu digo agora assim, professor Heleno, dê um giro aí de uma volta completa. Não precisava fazer isso, mas tá bom. Então, ó, meia volta, 180 graus,
uma volta completa, 360 graus, ele ficou na mesma posição que ele já estava. Agora, se eu estou aqui, ó, de frente para vocês, e digo o seguinte, professor Heleno, dê 1/4 de uma volta. Sangue de Cristo. 1/4 de uma volta, professor. 1/4 é meia volta, mais um pouquinho mais. Isso foi meia volta. Sim. Você deu, agora aqui. Pronto, 1/4 de uma volta o professor Heleno deu. Quando a gente Só sei fazer pirueta, minha gente. Eu tô ligado. Quando a gente fala de 1/4 de uma volta, note que a gente precisa dizer também a direção desse 1/4 de volta. Sim, certo, professor? Porque você estava aqui, ó, você poderia ir 1/4 de volta, você poderia ir para cá, e 1/4 de volta você poderia vir para cá. Certo? Tem essas duas possibilidades. Agora, meia volta, você pode ir para um lado ou para o outro. Você vai parar no mesmo canto. E uma volta inteira também. E é aí que a gente começa a falar também sobre os sentidos dessas voltas, que é o sentido anti-horário e o sentido horário, que se dá através do relógio. Belezinha? Belezinha. Essa foi a nossa aula de hoje, galera, falando sobre os ângulos. Espero que vocês tenham gostado. O Billy Dean já está agoniado ali, eu tenho 10 segundos ainda, tá bom? Se despeça, professor. É isso, galera. Espero vocês na próxima aula. Na minha ou na do professor Pedro, né? Quem sabe depois eu tô aqui de novo. Um cheiro e até a próxima. É isso, galerinha. Um cheiro no seu coração. E fui!